Bom, pessoal, eu queria comentar uma coisa que eu tenho visto nas redes sociais, principalmente de defensores do Bolsonaro, como Leandro Ruschel, Rodrigo Constantino, os próprios Bolsonaros e outros, e eu acho que é um equívoco, né? O Bolsonaro, de um tempo pra cá, ele tem criado uma guerra, né, com os outros poderes, né? Aliás, já faz um bom tempo já, né? Ele sempre fica ameaçando os outros poderes, sempre falando no suposto golpe, fala que não vai admitir. O Eduardo Bolsonaro chegou a falar numa entrevista que não é questão de se, mas quando, né? Ia haver uma ruptura democrática, porque é a coisa mais imbecil até, né? A pessoa consegue chegar à presidência da república, em vez de governar, fazer um bom governo, a pessoa quer o poder absoluto, né? Parece que não está satisfeito, tem que combater os outros poderes. O tempo que perde combatendo os outros poderes podia estar fazendo um governo melhor, né? Digamos assim. Mas aí as pessoas estão comprando uma narrativa que está sendo vendida, de que o STF ele interfere no executivo, não deixa o Bolsonaro governar. É claro que isso é só uma desculpa, né, para a incapacidade dele de governar. Mas as pessoas estão comprando essa narrativa. Você vê manifestações, você vê pessoas pedindo o fim do STF, você tem a fala lá do Weintraub, né, naquela reunião onde ele fala que os ministros tinham que ser presos, etc. e tal. E eu acho que não é bem assim, então eu queria só comentar um pouco sobre isso. Numa democracia como a nossa, nós temos três poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. A função do Supremo Tribunal Federal, que é o judiciário, é ser justamente o guardião da Constituição. É quase como um poder moderador. No caso dos outros dois poderes, se um dos poderes quiser tomar uma atitude mais, digamos, arbitrária, o STF tem a questão de julgar e moderar isso daí. Eu vou dar um exemplo. Imagina que o Rodrigo Maia cria uma lei que todo mundo é obrigado a andar na rua com boné. Um exemplo hipotético. O presidente fala, não, peraí, eu não posso aceitar isso. Aí o Congresso vai lá e aprova mesmo assim. Aí quem que vai resolver essa questão? Aí cabe ao terceiro poder, que é o judiciário. O juiz vai avaliar, um daqueles ministros da corte vai falar, não, isso aqui é inconstitucional, é imbecil, eu não aprovo isso daqui. Simples, essa é a função do STF. Então o STF ele tem essa função de moderar os demais poderes e de guardar a Constituição. Tanto o legislativo quanto o executivo, se criar alguma coisa que vá contra a Constituição, o STF tem o poder para barrar aquilo. Simples. Agora, as pessoas falam assim, Ronaldo, mas o STF não deixa o Bolsonaro governar. Você lembra quando o Moro pediu demissão, que o Bolsonaro queria colocar o Ramagem? O Alexandre de Moraes foi lá e não deixou ele colocar o Ramagem como ministro da Justiça. Mas isso aí não é uma interferência, pessoal. Na verdade, não foi o Alexandre de Moraes que foi lá no Executivo e proibiu. O Alexandre de Moraes não pegou e emitiu lá um papel, olha, Bolsonaro, você não pode colocar o Ramagem como ministro da Justiça. Não. Na verdade, aquilo que o Alexandre de Moraes fez foi atender um pedido da oposição. Quem fez o pedido, eu acho que foi o Randolfo Rodrigues, se eu não estiver enganado, se eu tiver, vocês perdoem aí, que é um senador que é da oposição. Ele não gostou do que o Bolsonaro fez, ele achou que aquilo foi inconstitucional, que foi uma arbitrariedade. Aí ele entrou com uma liminar, um pedido junto ao juiz, ao STF no caso, para o STF julgar. Então essa é a função do STF. Então se você olhar todas essas questões aí do Bolsonaro, o STF ele não se meteu em nada, ele só julgou aquilo que foi levado a ele. Em nenhum momento aqueles ministros, por mais que eles sejam canalhas ou tenham maus valores, ou sejam até corruptos, como Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, etc., em nenhum momento eles foram lá no Executivo e impediu o Bolsonaro de fazer nada. Eles só atenderam pedidos de deputados ou senadores da oposição. É assim que funciona a democracia. Tanto que o próprio Bolsonaro, ele também, quando precisa, ele recorre ao STF. Quando, por exemplo, o Rodrigo Maia põe lá uma medida que ele acha que não é muito legal, que vai prejudicar o governo, ele é o primeiro a ir lá recorrer ao STF. É assim que funciona a democracia. Então o juiz ele não sai lá do seu lugar e vai atrás das pessoas atrapalhar. Oi, presidente, você vai criar um novo imposto? Eu não vou deixar, não. Eu vou impedir. Não, isso aí não existe. Se ninguém levar nenhum pedido para o STF, eles não vão ter o que julgar. Pronto. Mas acontece que a democracia é assim. Você tem a situação e você tem a oposição. E, eventualmente, a oposição vai querer barrar as coisas que o executivo faz, ou achar inconstitucional, ou ilegal, ou arbitrário, ou que não tem sentido, e eles vão levar esses pedidos à corte. Aí o ministro vai ser sorteado e esse ministro vai decidir o que faz. Ah, Ronaldo, mas o Marco Aurélio falou que a corte deveria decidir unânime. Ele tem razão. Porque essas decisões, quando passa só por um ministro, elas começam a gerar atritos entre os poderes. Então seria legal se a corte se reunisse, quando é alguma coisa assim do executivo, e eles decidissem em conjunto. Mas, só para finalizar o vídeo, é assim que funciona na democracia. Então essa narrativa de que o STF não deixa o executivo governar,
dá a impressão que os juízes vão lá toda hora impedir o Bolsonaro de fazer as coisas. E não é assim que funciona. Na verdade, são deputados e senadores que fazem pedidos, né, entram com ações no STF, e cabe ao STF julgar essas ações. O juiz pode optar por sim ou pode optar por não. Simples. Você pode gostar, você pode não gostar, você pode concordar ou não concordar com a decisão do juiz, mas é assim que funciona. Até porque se não tivesse um poder moderador, o Bolsonaro poderia colocar, por exemplo, o Eduardo como embaixador nos Estados Unidos, o Flávio como ministro da Saúde, o Carluxo como ministro da Defesa e pronto. E aí? Ah, eu vou colocar minha mulher como ministra da Educação, ela está desempregada mesmo. E aí? Aí não ia ter controle nenhum, não ia ter moderação nenhuma. Então, numa democracia, tem que ser assim, tá bom?